Lição 4. As Nações, parte 1. Verso para memorizar. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel 7,14. Sábado, 19 de abril. O livro do Apocalipse mostra as soluções de Deus para nosso mundo caído. Nos capítulos finais, o acesso à árvore da vida é restaurado, a maldição é suspensa e somos readmitidos à presença de Deus. O Apocalipse, de certa forma, é um livro de Gênesis ao contrário, e é por isso que Gênesis é uma chave importante para entender como os problemas do mundo se iniciaram. Um dos temas centrais de Daniel e Apocalipse é o governo terrestre, uma sucessão de tentativas humanas de controlar um planeta que pertence legitimamente a Deus. Essa horrível história de pecado e rebelião terminará para sempre. Depois disso, haverá apenas o justo governo de Deus. Até esse tempo, há um processo bastante longo, envolvendo milhares de anos em que os seres humanos têm tentado governar a si mesmos. Esses governos nunca funcionaram. Mesmo aqueles que expressaram os ideais mais elevados sempre ficaram longe, e muitas vezes terrivelmente longe, desses ideais. Grande parte da triste história da humanidade ao longo dos milênios nada mais é do que relatos da tragédia que esses sistemas fracassados trouxeram sobre nós. E isso só vai piorar, até que o reino eterno de Deus seja estabelecido. Domingo, 20 de abril. Verso para memorizar. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel 7,14. Nimrod e Nínive. O Éden era o lar ideal. Depois que o pecado entrou no mundo, Deus não teve escolha a não ser separar a humanidade do jardim e da árvore da vida, pelo menos por enquanto. Fora do jardim, os seres humanos foram obrigados a trabalhar para garantir sua existência. A vida se tornou difícil. Temos que viver com a dor e com o suor do nosso rosto. Nossos primeiros pais confiaram que o rei legítimo forneceria um caminho de volta para o jardim e levavam sacrifícios aos portões do Éden, aguardando fielmente a redenção que Deus, desde o início, ofereceu ao mundo caído. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, escreve, abre aspas, o jardim do Éden permaneceu na terra muito depois que o homem for expulso de seus agradáveis caminhos. Adão e seus filhos iam ali, à porta do paraíso, para adorar a Deus. Ali renovaram seus votos de obediência àquela lei cuja transgressão os havia banido do Éden. Quando a onda de iniquidade se propagou pelo mundo e a impiedade dos homens determinou sua destruição por meio do dilúvio, a mão que plantara o Éden o retirou da terra. No entanto, na restauração final de todas as coisas, quando houver novo céu e nova terra, ele será restabelecido, mais gloriosamente adornado do que no princípio. Fecha aspas. Alguns procuraram soluções humanas para esses problemas. Então surgiram as cidades-estados. Uma tentativa de tornar a vida mais fácil e talvez conquistar o que havia sido perdido no Éden. Ouça Gênesis 10, 1 a 12. São estas as gerações de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. A eles nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã foram Elissá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua,
segundo as suas famílias, em suas nações. Os filhos de Cã foram Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sebtecá. E os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrode, que começou a ser poderoso na terra. Daí dizer-se, como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra ele foi para a Síria e edificou Nínive, Reobote-Ir e Calá, e entre Nínive e Calá a grande cidade de Rezém. Pergunta 1. Nesse texto, vemos a origem de poderes que se destacariam no restante da Bíblia, incluindo Nínive e Babilônia. Pelo que sabemos da história dessas cidades, o que concluímos dessa passagem? Alguns concluíram que Nimrod era um herói nobre, parecido com os conquistadores das mitologias pagãs. No entanto, a expressão valente caçador diante do Senhor não é um elogio. Nimrod era poderoso aos seus próprios olhos e estava diante do Senhor, no sentido de que o desafiava. Gênesis 10 descreve o aumento da rebelião contra Deus, o que existirá até que o mal seja eliminado. A rebelião é mais sutil do que percebemos. Como evitar essa característica humana? Segunda, 21 de abril. Verso para memorizar. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel 7,14. O chamado de Abraão. Em Gênesis 10, vemos o nascimento de inúmeras nações. A palavra geralmente traduzida como nações também pode se referir aos gentios. Esse capítulo diz que a raça humana se dividiu em terras, línguas, famílias e nações. Logo depois que o conceito de nação é introduzido na Bíblia, Deus chamou Abraão para sair de uma dessas nações, para ser diferente delas e do que elas representavam. Ouça Gênesis 12, 1-9. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Pergunta 2. Por que Deus chamou Abraão para sair de seu país? Deus pretendia usar Abraão para estabelecer uma nação diferente dos reinos humanos. Essa nova nação não deveria ter nenhum rei além de Deus. Deveria mostrar o que aconteceria se a humanidade retornasse ao Criador.
Israel foi estabelecido para ser uma bênção para todas as famílias da terra. Deus lhe concedeu tanta luz e privilégios que provavelmente não eram vistos no mundo desde antes do dilúvio. Ouça Deuteronômio 4, 5 a 9. Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho? Tão somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Pergunta 3. O que o Senhor disse aos descendentes de Abraão, a nação que havia se tornado um cumprimento da promessa que Deus havia feito a esse patriarca? Agora não era mais uma pessoa testemunhando em uma única comunidade. Era uma nação inteira que, trabalhando em cooperação com Deus, poderia exibir a glória de seu caráter. O que os tornavam especiais não eram apenas os estatutos e juízos que Deus lhes dera, mas o fato de os praticarem. Era isso que levaria as outras nações a dizer: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Por mais maravilhosas que fossem as verdades dadas ao povo, a falha em vivê-las e obedecer a elas traria maldições em vez de bênçãos e morte em vez de vida. Israel devia conhecer essas verdades e obedecer a elas. Esse princípio se aplica a nós? Terça, 22 de abril. Verso para memorizar. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel 7,14. Dando o que pediram. Deus estabeleceu que Israel não deveria ter um monarca humano como as outras nações. Com o tempo, porém, a fé de Israel falhou, e eles se viram desejando aquilo que as nações, os gentios, tinham. Ouça 1 Samuel 8, 4 a 18. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: Veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou desta palavra, quando disseram: Dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel: Atenda a voz do povo em tudo que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Segundo todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses, assim também estão fazendo com você. Agora, pois, atenda a voz deles, porém, advirta-os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Samuel relatou todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei, dizendo: Este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês e os empregará nos serviços dos seus carros de guerra e como seus cavaleiros, para que corram na frente deles.
Ele porá alguns por capitães de 1.000 e capitães de 50, outros para lavrar os campos dele e fazer as suas colheitas, e outros para fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas e dos olivais, e os dará aos seus servidores. Ficará com 1/10 dos cereais e das uvas que vocês colherem, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os seus servos e as servas de vocês, os melhores jovens e os jumentos de vocês, e os empregará no seu trabalho. Ficará com 1/10 dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus servos. Então, naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Pergunta 4. Por que os líderes do povo acharam a ideia de um rei tão atrativa? De que maneira caímos em tentações semelhantes? O pedido por um rei foi uma rejeição do reinado de Deus sobre seu povo. A nação devia responder diretamente ao Criador, e seu relacionamento com ele foi exposto por meio do santuário e seus serviços, entre outras coisas. Ao pedir um rei, os israelitas trariam sobre si o mesmo sofrimento que os reinos gentios experimentavam: recrutamento militar nas guerras do rei, confisco, impostos e outros males. Eles descobririam que os líderes humanos tendem a governar em seu próprio favor, em vez de fazê-lo com bondade, como Deus faz. Além disso, aquela nova condição seria permanente. Israel teria o que pediu, mas quando percebessem as consequências nocivas, ficariam presos a isso. Deus conhece as fraquezas de seu povo e previu, desde o início, que Israel pediria um rei humano. Os israelitas pediram, e grande parte da história bíblica é o relato das consequências dessa escolha. Em Deuteronômio 17, 14 a 20, Deus não disse que lhes daria um rei, mas que seu povo decidiria ter um rei. Diante disso, o Senhor colocou limitações para proteger seu povo dos males do governo humano. Ainda assim, como ficou claro na história da nação e de seus reis, as orientações divinas frequentemente eram ignoradas. A história de Israel registra os efeitos negativos da decisão de ter um rei. Até mesmo os bons reis cometeram vários erros. Na maior parte do tempo, a nação foi governada por reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Naquela época, e mesmo hoje, os governos humanos têm uma característica em comum: são pecadores governando pecadores. E como poderia ser diferente disso? Quarta, 23 de abril. Verso para memorizar. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel 7,14. Os governantes das nações. A maneira como Deus se relacionava com Israel nos ajuda a compreender como ele lida com a Igreja do Novo Testamento. Em vários aspectos, os erros de Israel foram repetidos pela Igreja cristã. Longe de poderem reivindicar qualquer tipo de superioridade sobre o antigo Israel, os cristãos foram, e ainda são, suscetíveis às mesmas tentações. Ouça Mateus 20, 25 a 28. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos.
Pergunta 5. Contra que erro Jesus advertiu seus discípulos ao estabelecer a missão da igreja cristã? Israel pediu um rei humano, o que levou à queda moral da nação. Os reis se tornaram cada vez mais ímpios, até que Deus permitiu que os babilônios levassem seu povo cativo como forma de correção. Algo semelhante aconteceu na história da igreja cristã. Embora os cristãos não devessem se organizar como uma nação gentílica, quando Constantino chegou ao poder e professou ser cristão, os crentes ficaram aliviados. A perseguição havia terminado. Isso em si foi uma bênção, mas os cristãos tiveram a ideia de que poderiam explorar o poder do imperador em seu próprio benefício. No quarto século depois de Cristo, surgiram inúmeras discussões importantes entre os cristãos. E quando a igreja se viu incapaz de resolvê-las, ela permitiu que o imperador interviesse. Gradualmente, ganhou destaque o bispo de Roma, que até então havia tido o mesmo poder que os outros bispos. A igreja permitiu que o Estado interferisse em questões religiosas, e, uma vez que isso começou a ocorrer, as coisas foram de mal a pior. Assim como ocorreu com o antigo Israel, muitos dos capítulos mais sombrios da história cristã foram o resultado direto do envolvimento da igreja com o mundo. Israel se voltou para a adoração de ídolos, e seus reis foram corrompidos pelo desejo de poder, a ponto de oferecer crianças aos ídolos. De maneira semelhante, a igreja cristã gradualmente adotou muitas práticas de um império pagão, a ponto de inúmeros crentes fiéis serem martirizados porque eram percebidos como ameaças à instituição que unia igreja e Estado. Em nossa cultura e sociedade, de que modo essas tentações podem prejudicar a fé? Quinta, 24 de abril. Verso para memorizar. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel 7,14. Luz para os gentios. O propósito principal para o qual Deus estabeleceu a nação de Israel não era condenar o restante do mundo, mas salvá-lo. Geralmente, nos sentimos condenados quando somos confrontados pelo comportamento correto de outra pessoa. Então, a existência de Israel também serviu para destacar o pecado e o egoísmo das nações ao redor. Os crentes, que vivem em harmonia com Deus, revelam seu caráter justo, o que, naturalmente, leva outras pessoas a perceber seus erros. A vida daqueles que guardam os mandamentos de Deus deverá expressar seu caráter. No entanto, se os israelitas tivessem agido como deviam e feito o que o Senhor havia orientado que fizessem, as nações teriam ido até eles em paz, buscando conhecer mais sobre eles e sobre o seu Deus. Infelizmente, como o cativeiro babilônico mostrou, essas nações vieram para travar guerra. Obviamente, a expressão suprema do caráter de Deus foi Jesus, o único ser humano que demonstrou esse caráter perfeitamente. No entanto, seu exemplo perfeito, que certamente trouxe convicção de pecado a muitos corações, também pretendia ser um convite ao arrependimento. O propósito final para o estabelecimento da nação de Israel foi o mesmo propósito de Deus ao estabelecer a igreja. Ele anseia usar seu povo para atrair pecadores para Cristo. O chamado das 3 mensagens angélicas, que é proclamado por sua igreja, não é dirigido a alguns poucos escolhidos, mas a cada nação, tribo, língua e povo. Apocalipse 18:1 prevê que toda a terra será iluminada com a glória de Deus antes do retorno de Cristo. Ouça Números 14, 17 a 21. Agora, pois, peço que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: O Senhor é tardio em irar-se e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração.
Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. O Senhor respondeu: Conforme você me pediu, eu perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor. Isaías 42, 6. Eu, o Senhor, chamei você em justiça. Eu o tomarei pela mão, o guardarei e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Isaías 49, 6. Sim, ele diz, para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Isaías 60, 3. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Apocalipse 18, 1 a 4. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados, e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Pergunta 6. O que essas passagens ensinam sobre o que Deus pretende para seu povo neste mundo? Como aplicar esses princípios à nossa vida? Como ocorrerá o chamado para que o povo de Deus saia de Babilônia? Sendo uma igreja que não está em Babilônia, como Deus pode nos usar para chamar o seu povo que ainda está nesse sistema? Sexta, 25 de abril. Verso para memorizar. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel 7,14. Estudo adicional. Ellen White, no livro O Grande Conflito, escreve, abre aspas, pouco a pouco, a princípio de forma discreta e silenciosa, e depois mais às claras, à medida que crescia em força e conquistava o domínio da mente das pessoas, o mistério da iniquidade levou avante sua obra de engano e blasfêmia. Quase imperceptivelmente, os costumes do paganismo ingressaram na igreja cristã. O espírito de transigência e conformidade fora restringido durante algum tempo pelas terríveis perseguições que a igreja suportou sob o paganismo. Mas, ao cessar a perseguição e entrando o cristianismo nas cortes e palácios dos reis, ela deixou de lado a humilde simplicidade de Cristo e de seus apóstolos em troca da pompa e do orgulho dos sacerdotes e governadores pagãos. E, em lugar das ordenanças de Deus, colocou teorias e tradições humanas. Fecha aspas. Corremos o risco de deixar de lado a humilde simplicidade de Cristo e de seus apóstolos, trocando-a por ostentação, poder, elogios e tentações deste mundo? Se acharmos que não corremos esse risco, estaremos enganando a nós mesmos. Perguntas para consideração. O exílio babilônico foi uma experiência dolorosa. Abraão havia sido chamado para fora da terra dos caldeus, a fim de tornar o povo da aliança uma luz para o mundo. E agora, eles foram levados acorrentados. No cativeiro, Deus mostrou o que teria ocorrido se Israel tivesse sido fiel. Nabucodonosor,
líder do sistema oposto a Deus, se voltou para ele. No fim do cativeiro, o Senhor levantou um rei persa para representar Cristo, libertando Israel de Babilônia e devolvendo-o à terra prometida. Ciro não era israelita, mas Deus o escolheu para revelar o plano da salvação ao restabelecer o povo da aliança em Jerusalém. Deus usou pessoas de fora de Israel para cumprir seus objetivos. O que aprendemos sobre como Deus vê a humanidade? Se não estamos em Babilônia, quanto de Babilônia está em nós? É possível mudar?